Nós hoje vamos fazer uma reflexão, essa reflexão é uma reflexão coletiva, no formato webinário é sempre uma reflexão coletiva, um dos formatos que a galeria adotou para fazer trabalhos virtuais, já desde o início da pandemia. E o nosso webinário, a gente deu esse webinário, é sobre arte-terapia. Então, nós demos o título Caminhos e Potencialidades Simbólicas, usando, inclusive, a bela imagem do Isaac Liberato no layout, né? Então, vamos nos debruçar sobre essa questão da arte-terapia, que funciona dentro da Universidade Federal da Paraíba, com a figura do Robson, que está ali em cima, como uma extensão que é também a maneira como a Galeria Lavandeira vem atuando, como um braço da UFPB, um braço importante da extensão, que é aquela parte que maior comunicação tem com o entorno, com fora dos cursos e da própria universidade, né? E então os nossos convidados desse pequeno pássaro saltitante, o nome lavandeira às vezes é confundido com lavanderia, mas é um pequeno pássaro que fica na beira-mar. A gente chamou a Mariane Ozelame, Robson Xavier e o Lula Vanderlei. E a primeira fala vai ser da Mariane, que eu estou vendo pela primeira vez, tive contato através do jornal Globo, fazendo uma folha inteira lá do Caderno B, falando sobre o trabalho dela, que aí vou apresentar a Mariane, que é musicoterapeuta. Ela é presidente do Comitê Latino-Americano de Musicoterapia, doutoranda pela Fiocruz, mestre em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Humana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em saúde comunitária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia entre 2015 e 2018 e atuou como professora no grupo Sensupeg para cursos de pós-graduação. A Mariane atualmente atua no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, que a gente ouve mais falar como DEGASE. Com atuação na área de saúde mental e atenção psicossocial, assim como desenvolvimento social, Mariane tem experiência e, portanto, participação no desenvolvimento e execução de atividades multidisciplinares de área social. Atuou também em treinamentos e capacitação de gestores de RH na área de inclusão social. Então, mega bem-vinda, Mariane, para poder compartilhar seu trabalho com a gente. Inclusive, devo te dizer que eu soube que a UFPB tem uma pós-graduação voltada para a musicoterapia. Embora na graduação não haja, né? Bom, para mim é um super prazer estar aqui. Eu fiquei super contente com o convite da Carmen. Dizer que eu quero agradecer muito a minha turma. Estou aqui em Vila Velha hoje, dando aula de musicoterapia e saúde mental também. E os alunos super toparam a participação, então quero agradecê-los, né, por isso. E quero agradecer também aos meus parceiros de mesa, né, especialmente ao Lula, porque Lula, para mim, foi uma grande inspiração enquanto eu trabalhava no Instituto Nise da Silveira. Então, uma grande inspiração para a gente, né, que trabalha lá. Então, estou muito emocionada também por estar aqui e agradecer imensamente pelo convite.
Eu não sei muito bem como vocês querem que a gente como vocês querem, se dá para ser uma conversa, ou se vocês gostariam que eu apresentasse o trabalho como um todo. E aí eu queria ver com vocês como que a gente pode construir isso junto, para ser honesta. Eu gostaria que você falasse como a, mais até do presente, agora, Uhum. né? Mesmo porque estão aí com você, estamos juntos, né? E depois, se você quiser, você anda um pouco mais para trás para justificar alguma inovação metodológica, alguma coisa que você sentiu que você fazia no passado e que não funciona no presente, enfim, fica à vontade para falar da maneira como você quiser, tá? E se quiser colocar PowerPoint, faça como quiser. Tá. Bom, eu não sou muito uma pessoa do PowerPoint, eu sou mais uma Aham, pessoa da roda de conversa mesmo, né? tá. Então, vamos conversando. Eu prefiro dessa forma. É interessante falar, né, sendo uma musicoterapeuta, falar dentro de numa mesa, dividir uma mesa a partir da arte terapia, né? Que é uma linguagem, né? A gente pensa a música como uma das linguagens das artes, né? Apesar de a gente saber que a arte terapia já é um campo de saber instituído. Então, assim, eu acho interessante a gente poder pensar a música como inserida nesse contexto, mas também como um campo de saber específico e próprio, né? A musicoterapia, então, ela tem uma formação, né? Assim, ela, não sei se todos conhecem a musicoterapia aqui nesse espaço, além dos meus alunos aqui. Acho que algumas pessoas já devem ter tido algum contato, mas o fazer musicoterápico, ele demanda, né, de uma relação entre o musicoterapeuta e o sujeito, né, que está ali nessa relação a partir das experiências musicais, né, mobilizando o nosso musicem a partir dessas experiências musicais com inúmeros objetivos, né, com o objetivo desde os objetivos dentro da saúde, promoção, prevenção e tratamento, até mesmo mudanças e intervenções em contextos sociais, né? Então a gente passeia por várias políticas, e eu sou uma pessoa que venho das políticas e trabalho a partir das políticas públicas, desde SUS e atualmente na socioeducação. Carmen me chama, né, um pouco, me convida para participar dessa conversa em função do trabalho que eu desenvolvo atualmente no Degase, né, que foi um trabalho que teve uma publicação no compêndio de comemoração, no compêndio comemorativo da ONU, né, de música como desenvolvimento, música como desenvolvimento global, atividades de música como desenvolvimento global em âmbitos de desenvolvimento socioeconômicos, educacionais e de saúde, enfim, uma série de possibilidades aí. Então, esse foi um dos 4 trabalhos brasileiros escolhidos para compor esse compêndio comemorativo. Então, em função disso, né, acabou rendendo aí essa notícia, né, no Globo. Bem, como que é um pouco o meu trabalho nesse âmbito? Eu trabalho como musicoterapeuta, eu trabalho dentro do núcleo de saúde mental. A gente não pode esquecer que o DEGASE, apesar de ser Departamento Geral de Ações Socioeducativas, apesar dele se propor a ser, né, uma instituição que tenta se afinar, inclusive, com a própria reforma psiquiátrica,
a gente não pode esquecer de onde ele vem, né? E se a reforma psiquiátrica combateu as instituições manicomializantes e asilares desde os anos 70, a gente vem tentando combater essa instituição total há bem menos tempo, né? Então, a política socioeducativa, ela tem cerca de 10 anos, é blindada junto, inicia-se uma discussão a partir do ECA, né? Mas a gente sabe que estamos ainda longe do mundo ideal dentro do campo da socioeducação. Então, a gente poder, na minha opinião, celebrar espaços clínicos e de cuidados, práticas de cuidado e de acesso às adolescentes que estão cumprindo algum tipo de medida a partir do campo do fazer artístico, seja a arte-terapia, seja a musicoterapia ou qualquer outra linguagem, é sempre de uma potência imensa dentro de um contexto tão enrijecido e embrutecido como o sistema socioeducativo, né? Então, eu trabalho hoje, atualmente, o trabalho no Degasse, às vezes, a gente tem eco, nem sempre, né? A gente consegue, a gente trabalha muito, eu acho que, assim, nunca vivenciei tanto o que Foucault falava da micropolítica, né? Dentro do Degasse. Eu nunca acreditei tanto no trabalho do micro, né, quanto eu vivenciei, nunca vivenciei tanto o trabalho da micropolítica quanto eu vivenciei lá, né, porque às vezes a gente vai e cria uma expectativa de cuidado para o outro, e você deseja, eu trabalho em uma unidade feminina, e eu desejo que muitas adolescentes elas possam ter uma adolescência, aspas, muitas aspas, aí dentro de uma suposta normalidade, né, do que se espera um pouco ali de um desenvolvimento típico do adolescente. E quando a gente está trabalhando com essa parcela populacional, a gente vê que ela vai na contramão de tudo que muitas vezes a gente acredita enquanto saúde, né? Porque falta muita coisa, falta uma estrutura, e aí a gente vai pensar numa estrutura familiar e sem um discurso moralista de estrutura familiar, né? Mas de um suporte que seja da ordem da negligência. A gente está falando de uma falta de Estado completa, né? A gente não tem suporte suficiente para que essas adolescentes e esses jovens possam estar no mercado de trabalho formal, né? A gente sabe que esses jovens, quando eles estão fora de alguns contextos, eles são jovens invisíveis. Então, os contextos nos quais eles estão inseridos dão lugar para eles, dão lugares subjetivos, dão lugares de poder, dão lugares de sujeito, né? Aquela coisa de eu ser alguém, que eu também coloco muito em questão, o ser alguém, eles podem ser, coisa que aqui fora, no que eles denominam de pista, na pista, eles não podem, eles são invisíveis, porque a gente vive com estruturas sociais muito arraigadas, classistas, racistas e patriarcais, que não permitem muitas vezes que esses sujeitos consigam atender a uma certa expectativa social, né, do que se espera de uma adolescência saudável. Então,
dentro desse contexto, Foucault me ensina muito, né? Porque toda vez que eu penso que eu estou nadando contra uma corrente, que eu estou cansada, eu penso no que de micro está acontecendo para aquele sujeito, ou para aquele adolescente, ou para aquela adolescente, né? Então, a minha expectativa, mudou bastante, né? A própria tensão psicossocial já começa a fazer isso com a gente, mas principalmente no Degasse, em que a gente vive um outro tipo de radicalidade da miséria humana, né? Um outro tipo de vivência com a própria vida, de experiência do viver, né? Eu nunca tive tão próximo do que Foucault falava, do que a gente pode fazer no mínimo, né? E eu gosto muito quando ali no final, né, na biopolítica, ele traz para a gente assim uma luz no fim do túnel, que é aquela rota de fuga, aquela linha de fuga, né? Tem ainda uma linha de fuga ali, da qual a gente pode se agarrar e que alguma coisa pode ser possível. Nem tudo que eu desejo é possível, né? Mas eu tenho certeza que o que é possível para elas é o mais importante, é o que elas vão poder conseguir desenvolver. Então, assim, a musicoterapia, ela tem um lugar bem importante, assim, ali, né, dentro do nosso contexto, porque a gente lida também com uma população muito frágil. Veja, é uma população muito endurecida pela vida, né? São jovens já muito endurecidos pela vida e com uma vivência adulta já com 13, 14 anos, meninas, né, meninas, mulheres, assim as chamo, né, meninas, mulheres, porque estão sempre nessa dualidade, um pé na infância e um pé na vida adulta, ao mesmo tempo em que elas são damas, primeiras filhas, né, ou que elas têm postos importantes, ou que cometeram atos hediondos, elas às vezes chupam dedos, né? Então, assim, você precisa estar o tempo todo lidando com essa dualidade dessa adolescente, né? E que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Assim, porque ora elas se apresentam de uma forma, ora se apresentam de outra. Mas diferente, por exemplo, da rede de atenção psicossocial, em que a gente está falando de uma população que tem um simbólico bastante empobrecido, muitas vezes por conta de algum acometimento psíquico, dentro do Degasse nem sempre é o acometimento psíquico, nem sempre a gente está falando de alguma questão psicopatológica, né? Até eu também não tento fugir um pouco desses estereótipos, mas uma dificuldade muito grande de narrar seus sofrimentos, né? Então, porque falta palavra. Lembra que eu falei, falta muita coisa? Falta inclusive palavra, né? A palavra esvai, né? Eu gosto de um termo que elas usam, que é o raivão. Tudo é raivão, né? Tudo é raiva. E se eu tivesse no lugar delas também, talvez eu sentisse muita raiva mesmo. Mas tudo é raivão, né? Então elas trazem isso, né, como uma forma de expressar a mágoa, uma forma de expressar a tristeza, a dificuldade de lidar com a restrição de liberdade, a saudade, né? O fato de saber que a avó não está bem, o fato de saber que a mãe está magoada com ela, né? Tudo passa pelo raivão. E às vezes a palavra mesmo, ela não vai ter lugar, né? Não vai passar por aí a elaboração subjetiva.
né? Às vezes vai passar por uma forma de canção, né? Por uma forma de tocar, pelo fazer musical. Eu tive uma experiência teve, né, uma situação específica de abuso sexual e eu me lembro que o grupo trazia um caos musical, um suposto caos musical. Quando eu falo caos musical, é dentro daqueles padrões musicais que a gente espera, né? A gente espera que eles toquem lindamente, né? O musicoterapeuta ele já espera esse certo caos. E dentro desse caos, tinha os momentos em que vinha aquele caos estético. A gente vive numa estética, eu também não sou contra a estética, não. Né? E a gente está inserido dentro de uma estética musical. Tanto a gente quanto os usuários, né? Quanto qualquer um de nós que estamos em sociedade. Então, elas também buscam uma certa estética musical, né? Então, elas trazem, quando foge dessa estética, elas acabam trazendo, não, estava muito bagunçado, não estava bom, né? Assim, isso a partir delas, não estava bom, né? E numa dessas, em alguns momentos em que elas estavam lidando com essa situação, né, de assédio e de abusos, enfim, numa sessão individual que eu tive com uma das adolescentes, ela fala para mim assim, ela defende o abusador, né? Ela, no discurso, ela defende o abusador. E ela fala, não, mas essas meninas também que se oferecem, né? Uma distância muito grande do que aconteceu. E quando começamos a falar do fazer musical, ela fala, o grupo de musicoterapia era muito bom, é muito bom, porque quando ele tá legal, quando a gente toca bem, eu me lembro da minha mãe. Mas quando é um caos, é ruim. E aí eu perguntei, mas como assim? O que é tocar bem? Como é que é isso, né? É quando a gente está em harmonia, quando cada um toca direitinho, né? Assim, dentro do... conseguem se acompanhar, conseguem se ouvir, conseguem tocar mais ou menos ali de uma forma em que elas estão conseguindo se ouvir, participar como sujeito ali, né? Cada um contribuir da sua forma dentro do grupo, né? Dentro da experiência. Aí ela fala, nesse momento eu lembro da minha mãe. A minha mãe é baterista. Minha mãe foi baterista da igreja por muitos anos, então eu me criei nesse meio. E então eu me lembro muito dela, com muito carinho, e conta a história. E aí eu pergunto, e no caos? Como você menciona o caos? O que era o caos? Quando a gente tocava desorganizado, tocava alto, a gente gritava, a gente ficava estourando instrumento, ninguém se ouvia, não dava nem para saber o que estava sendo tocado. Eu é mesmo. E o que te remetia a esse momento? Me lembrava uma situação abusiva que eu tive com a minha primeira namorada. Então, era muito interessante, né, o que vinha na ordem do discurso consciente, né, do tipo, não teve nenhuma situação de abuso. Foi tudo culpa das adolescentes, tudo é culpa das meninas. E, no entanto, quando vem no fazer musical, vem de outra ordem. Aí vem, de fato, a vivência, né? Aí vem, de fato, o que... as entranhas, né? Aí aparecem as entranhas. Né? Então, eu percebo, assim, o quanto que... a musicoterapia, nesse caso fazer musical, tem a oferecer para esses sujeitos, porque de uma forma muito mais delicada, né, e menos invasiva. Não que a musicoterapia não seja invasiva, ela pode ser muito invasiva, né, mas de uma forma sem você precisar pegar e esfregar coisas na cara da pessoa. Às vezes que a gente vai para terapia, esfregam tantas coisas na nossa cara. E de uma forma mais leve,
elas podem ir acessando conteúdos, né, sem que isso rompa tanto, né, já com uma situação, já com uma realidade já muito embrutecida. Então, a gente não precisa trazer mais embrutecimento, né? Então, acredito que a musicoterapia, nesse contexto, ela pode trazer mais leveza, né, para esse sujeito, né, para esse adolescente, assim, poder ter outras experiências de ressignificação ou transformação, e aí vai depender, obviamente, que não só da musicoterapia, mas de tantas outras coisas, né? Mas é possível também na musicoterapia chegarmos a isso, experiências de transformação e de ressignificação, desvelando o indizível, né? Como fala a minha querida Clara Piazetta, né? Desvelando o indizível, né? Que nem necessariamente vai precisar ser dito. Eu acho que é um pouco o que nos traz aqui, de uma forma geral, né? A arte, ela tem essa potência, né, de poder desvelar o indizível a partir de outras lógicas. São outras lógicas de fazer e de se chegar a. Enfim, não sei quanto tempo eu tenho, eu sou uma pessoa que posso falar 50 minutos a fio, então não sei quanto tempo eu tenho. Carmen, me ajuda. Lucas, você lembra, a gente começou 3h10? São 3h39. Você encerra com mais alguma reflexão, se você quiser. Tem 30 minutos, você pode falar mais uns 5 minutos, pelo menos, se você quiser. Tá? Se não tem nada rígido. Não, tudo bem, é só porque eu acabo indo mesmo. Ligo ali e vou. Mas, então, nesse momento, agradecer, então, a vocês. Fico aberta aí. Fico aberta a qualquer pergunta, questão, né? Me coloco à disposição. E ansiosa aí para ouvir os meus colegas e a gente poder trocar. Eu tinha combinado da gente deixar as perguntas, eu já tenho uma. E claro que eu adoraria fazer agora, mas eu combinei de deixar para o final. Então, eu vou deixar para o final de verdade, vou me segurar, tá? E vou, então, passar a palavra para o Robson. Vamos ouvir um pouco da experiência do Robson. E, em seguida, o Lula. Aí a gente faz a reunião das perguntas. Falando em desvelar outras experiências de vida, né? O Robson atua há muito tempo com uma extensão na universidade que também dá voz a pessoas que também ficaram na invisibilidade muito tempo. Então, Robson, ele é docente do programa de pós-graduação em artes visuais em arquitetura e urbanismo, assessor de pós-graduação do CCTA, da UFPB, docente do DAV, meu colega, né? Ele já é pós-doutor e doutor também em arquitetura e urbanismo, é especialista em educação e tecnologia da informação e comunicação pela UFPB, em sociologia, desenvolvimento infantil e seus desvios, educação especial, isso em 1995, e o Robson possui formação em arte e terapia pela Clínica Pomar do Rio de Janeiro, 2004. Robson tem licenciatura em educação artística da própria UFPB, é membro da ANPAP, criador e coordenador do Laboratório de Artes Visuais Aplicadas e Integrativas, criador e líder do grupo de pesquisa em arte, museus e inclusão. Estou falando mais devagar porque ele vai exatamente apresentar um bocado sobre isso. Sócio fundador da Associação de Arte e Terapia
Terapia da Paraíba, da qual ele foi presidente entre 2018 e 2020. Vice-presidente depois entre 2021 e 2022. Ele faz parte da União Brasileira de Associações de Arte e Terapia e, portanto, o Robson atua na área de artes visuais e arte contemporânea com ênfase em curadoria, história das exposições, educação em artes visuais. Ele, além disso, é especialista em estudos de públicos em museus, educação em artes visuais e acessibilidade cultural. Desculpa, engasguei aí. Então, eu queria que o Robson compartilhasse com todos os presentes o trabalho que ele vem desenvolvendo dentro da UFPB e fora também. Obrigada, Robson. Bem-vindo. Obrigado, Carmen. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, né, no webinário da Galeria Lavandeira, para falar de um tema que eu acho que é bem caro para mim, né, pela formação, pela experiência, pelo fato principal, né, o fato pessoal de acreditar no processo, né, no processo terapêutico. Então, essa talvez seja a maior motivação de todos. Né. Eu vou agradecer também a parceria aí da Mariane e do Lula. O Lula, que é uma figura importantíssima desse cenário, para todos nós, é sempre uma referência, apesar da distância física. Há uma proximidade simbólica do trabalho do Lula para todos que lidam com essa área. Então é um prazer estar aqui e ouvi-lo falar, e ouvir a Mariana falar dentro desse contexto. Eu quero primeiro falar da minha motivação para trazer a perspectiva, né, social da arte no contexto da universidade. E é mais nesse sentido minha fala hoje, né, muito mais do que em relação às perspectivas da arte-terapia em si, mas pensando nesse recorte, né, a arte-terapia no Brasil é uma área ainda muito recente, se pensar nisso, em termos de formação, né, e de atuação. Ela hoje, né, ela se dá numa estrutura em que os profissionais se capacitam a partir da pós-graduação lato sensu, né, ou dos cursos de formação, que são cursos fora das universidades e da estrutura formal, no fim das contas, mas que são regidos pelas regras estabelecidas pela União Brasileira de Associações de Arte-Terapia, a UBAT. Que é justamente o órgão máximo de organização dos profissionais do Brasil. Nós temos 13 associações estaduais vinculadas a essa União Brasileira, onde discutimos todo o pensamento da proposta da terapia do Brasil e seus encaminhamentos para criar a estrutura mínima possível dentro da diversidade brasileira, né, que é imensa, continental, mas para tentar mapear esse processo e auxiliar nos processos de formação do Brasil inteiro. A arte-terapia, como premissa, parte da ideia, primeiro, que a arte é inata, é uma capacidade humana inata, né, para todo ser humano, em qualquer lugar, em qualquer cultura, é capaz de produzir, de vivenciar, de usufruir da arte. Então a arte está aí à mão, ela na verdade é um processo que nos torna cada vez mais humanos, que deveria nos tornar cada vez mais humanos, essa relação. E, portanto, ela está vinculada à perspectiva simbólica humana, né, que é a capacidade que temos de compreender as coisas para além da utilidade imediata, para além do cotidiano. Essa relação nos faz, ou deveria nos fazer, cada vez mais humano, porque cada vez mais conectado e preocupado com os outros sujeitos e também com aquilo que está em nosso entorno, ou seja, com a própria vida do planeta, com aquilo que está conectado conosco.
quando, na verdade, né, o que temos, e a gente está vivendo isso atualmente, né, com essa guerra na Europa, e que impacta, inclusive, nossa vida cotidiana aqui, no Brasil e nas Américas, né, e vivemos muitas vezes isso, né, processos de colonização intensos, processos de falta de cuidado, de falta de humanidade, que levou àquilo que nós somos hoje. Nós somos frutos, né, dessa estrutura desumana criada pelos seres humanos, que marca a história e a trajetória de milhares de pessoas no mundo. Pessoas que foram colocadas à margem, mas não só à margem social, mas à margem econômica, à margem do pensamento, à margem de todos os aspectos possíveis de humanização, né? E essas pessoas estão no nosso cotidiano cada vez mais presentes. Elas estão na calçada, nas esquinas de cada rua das cidades brasileiras, né, pedindo dinheiro na rua, ou em processo de exclusão social até mais intenso. Então, portanto, a arte ela é um campo possível de transformação para lidar com esse público. No entanto, ela, por natureza, embora tenha essa perspectiva de transformação, ela necessariamente não transforma. E ela nunca e jamais cura. Então, é preciso pensar que há muitos exemplos, eu posso citar alguns aqui, mas há diversos exemplos de artistas que, inclusive, usaram a arte como meio de sustentação e de sobrevivência, e, no fim das contas, não resistiram. A vivência com a arte não foi capaz de levá-los a uma sobrevivência maior. No entanto, ela nos faz pensar e refletir sobre nossa condição. E é esse o processo que precisa ser implantado e mediado dentro do campo da arte-terapia. E por isso você tem uma figura, que é a figura do arte-terapeuta, da arte-terapeuta. Essa figura que é o profissional que vai mediar essas ações a partir das imagens, e imagens, leia-se, imagens num recorte mais amplo possível, né? Ela vai envolver tanto as imagens visuais, né, como as imagens corporais, as imagens sonoras, todas as imagens possíveis e inimagináveis, né, que pudermos ter contato, ou produzir, ou consumir, ou tocar, né, elas são passíveis de trabalho no campo da arte-terapia. E elas são capazes de nos fazer compreender questões que muitas vezes faltam em processos terapêuticos da oralidade, em processos terapêuticos que investem na expressividade da oralidade. Então, portanto, é possível tocar questões de pessoas que são, inclusive, que não têm oralidade, por exemplo, que não têm a faculdade da oralidade, e fazê-las se expressar nesse processo. Então, a grande questão posta é como eu me expresso, através de que meio eu me expresso, e como eu consigo dialogar com esse meio, com essas imagens. O que essas imagens falam para mim? E aí, nessa perspectiva, né, nós temos, inclusive no Brasil, né, diversos teóricos, diversos autores dentro do campo da terapia, autores e autores, muito mais autoras do que autores hoje, né, que lidam e escrevem no campo da terapia a partir de suas experiências, o que eu acho incrível. Né. Eu venho de uma formação específica, que é a formação de base junguiana, com base na psicologia analítica, e há várias outras vertentes, obviamente, dentro do campo da terapia, todas elas válidas e possíveis de serem trabalhadas. E ao pensar isso, ao pensar essa minha formação, estando na academia, mas num curso de artes visuais, então eu pensei em como eu poderia desenvolver um projeto, desde o início, desde a minha entrada na universidade, que pudesse contemplar essas questões
do cômputo social do universo da arte. E o primeiro projeto que pensamos foi um projeto aplicado na pediatria do Hospital Universitário da UFPB em 2004. Esse foi o primeiro projeto que eu desenvolvi já na UFPB em 2004, onde fazíamos uma série de atividades com as crianças internas no hospital, e essas atividades com a arte e as crianças internas no hospital, lidando também por contingência com as mães ou os pais daqueles que estavam internados ali naquele contexto. Esse projeto durou algum tempo, depois mudamos e fomos trabalhar na Casa da Criança com Câncer. Fizemos um projeto na Casa da Criança com Câncer, aqui de uma pessoa, que é uma casa no centro da cidade. Nessa casa, ao trabalhar com as crianças, percebemos também a necessidade fundamental de lidar com os cuidadores, e aí desenvolvemos um projeto com os cuidadores, as mães, os pais e os servidores da instituição que estavam lá trabalhando. Ele durou um tempo também, até que eu tive que me afastar da universidade por conta do doutorado, e quando eu volto, em 2014, eu criei então um projeto chamado Artes Visuais e Inclusão, que é esse que eu vou falar um pouco mais para vocês e que está presente até hoje. O projeto então, ele consiste não numa prática de arte-terapia, mas de uma prática de arte e educação acessível, ou de acessibilidade cultural por meio da arte. Então, muito mais nesse aspecto. Eu vou compartilhar algumas imagens, né, e vou falando para vocês a partir dessas imagens. Só um minuto. Bom, então, em 2014 eu penso o projeto nasce vinculado ao Prolicem, ao projeto Prolicem, que é o apoio da licenciatura, e ao projeto... acho que não é aqui. Só um minuto. E ao projeto do Prodex, né, que é o apoio à extensão, mas inicialmente nós tivemos o projeto estava ligado apenas ao Prolicem, depois ele passa a trabalhar também com deixa eu só fixar a imagem. Bom, aqui eu vou mostrar algumas imagens, depois eu falo um pouco do projeto. O projeto nasce com a perspectiva de levar a arte para grupos específicos de pessoas, pessoas com deficiências e idosos. Então essa foi sempre a premissa principal do projeto. E a ênfase do projeto sempre foi artes visuais, em função também da minha ação e prática e da perspectiva do próprio departamento ao qual eu estou ligado na universidade. Então, a primeira ação nasceu vinculada ao Instituto de Cérebro da Paraíba. Nós trabalhamos com o Instituto de 2014 até 2020, quando na pandemia as atividades foram suspensas. Com encontros semanais com crianças, principalmente, no caso, com crianças com cegueira e com visão subnormal. E essas crianças então desenvolveram uma série de ações numa perspectiva vinculada ao Instituto, que é uma perspectiva de reabilitação, de preparação, inclusive, para o contexto educacional. Então, essa é uma das imagens desse conjunto. Essas fotos é possível identificar os participantes em função também de autorização para essa publicação. Aqui você tem uma outra... aqui nós temos algumas imagens aqui de um grupo que nós formamos uma outra instituição chamada Vila Vicentina Júlia Freire, uma instituição de longa permanência para idosos, onde desenvolvemos também, entre 2014 e 2020, uma série de práticas artísticas, de atividades com arte, com grupos de idosos internos nesse contexto. Essa é uma das idosas que, infelizmente, faleceu em 2020. Era um grupo que tinha entre 6 e 8 pessoas frequentando regularmente as ações. Ações que são feitas sempre em parceria com bolsistas e voluntários do projeto, vinculados à universidade, no qual desenvolvemos uma série de propostas a partir também da dimensão e dos dados apontados pelos próprios participantes.
Aqui são desenhos que vão, em alguns casos, virar bordado, coisas que valem, então, mas também é o registro do próprio desenho que interessa nesse processo. Esse grupo também parou em 2020 em função da pandemia e perdemos 6 pessoas do grupo falecidas com a Covid-19 naquela época. Então, são imagens dessa senhora desenhando. Aqui é um outro processo, também vinculado ao grupo, onde produzimos uma série de maquetes estáteis com referências a obras de arte, iniciando com obras da Pinacoteca da Universidade, da UFPB, e depois fizemos algumas maquetes a partir de fotografias de uma exposição que acontecia na cidade, tal, nós fizemos assim, maquetes, experimentando uma série de materiais possíveis de reuso ou de baixo custo para a produção da ideia da acessibilidade cultural tátil nesse contexto. São os alunos produzindo esse material, e aqui é um teste de uma das maquetes táteis no Instituto dos Cegos da Paraíba. Né? E aí um dos testes que nós fizemos para a utilização dessas maquetes. Aqui é uma das exposições que realizamos, né? Na verdade, assim, a cada ano, ao final de cada ano, do projeto, e eu lembro mais uma vez, o projeto não é um projeto de arte-terapia, é um projeto de cunho social que utiliza a arte para o trabalho, é muito mais um processo de arte, educação e acessibilidade. E aí nós temos uma série de trabalhos produzidos aqui pelas crianças crianças e jovens com síndrome de Down, da Associação Amidal Paraíba. Então, nós trabalhamos com esse grupo desde 2014 também. Esses encontros são realizados, a turma tem em média entre 11 e 15 participantes, realmente, e com reuniões quinzenais. E fazemos uma série de trabalhos que começou com desenho e pintura e que depois reverberou para outras ações, inclusive trabalhamos com modelagem, trabalhamos com outras possibilidades, e desde 2020 trabalhamos com fotografia digital. Eu vou mostrar um pouco mais à frente. Essas imagens foram viradas objetos, camisetas, coisas que foram, na verdade, comercializadas pela Associação das Mães e Pais dessas crianças. São produtos que foram feitos a partir dele, porque foram iniciativa das próprias mães que tomaram a frente desse processo. Aqui nós temos um outro projeto, que é o ArtDó, onde discutimos temas relacionados à inclusão e acessibilidade, mas a partir da arte. E esse foi um dos primeiros ArtDós que foi criado pelo grupo com síndrome de Down, que produziram as imagens, depois fixaram essas imagens na parede, um espaço voltado para a rua específica, de frente ao campus da Universidade Federal da Paraíba. Essa é uma série também produzida pelos meninos do grupo da Amidal, né, meninos e meninas, e que tem uma experimentação de materiais, uma experimentação, na verdade, muito intensa, né, e que eles mergulham profundamente nesse processo e que gerou também depois uma exposição. Então, são trabalhos feitos e experimentos feitos por eles e elas nesse contexto. Né. E são trabalhos em vários suportes diferentes, com materiais diferentes e tal. E nós vamos ter uma ideia um pouco desse universo. Aqui vocês têm também um outro grupo que nós criamos, na verdade, né? Começaram 3 pessoas, mas ao fim ficou apenas um participante, né? É o Rodrigo, esse que está aí. Rodrigo é uma pessoa com deficiência adquirida e ele desenvolve um trabalho como artista visual, e aí nós acompanhamos esse desenvolvimento desse trabalho ao longo do tempo que ele estava conosco. Também, por conta da pandemia, ele ficou meio impedido de participar de algumas atividades. Essa é a Milena, uma das participantes com síndrome de Down, e aí são os trabalhos dela ao fundo, que é uma das exposições desse processo, com os participantes e tal.
E fizemos em 2020 uma migração desse sistema que seria presencial, né, para o universo virtual em função da pandemia. E aí aqui são alguns resultados desses experimentos com fotografia digital, que é uma parceria, no fim das contas, entre as mães e as crianças, que todos participaram desse processo de formação entre 2020 e 2021, e que desenvolvemos então uma série de experimentos fotográficos com esses grupos, incluindo foto performance, como é o caso dessa aqui, que é uma sequência de várias fotos que podem ver depois no nosso Instagram, né? A discussão está disponível no Instagram da Brix, ok? Bom, eu vou parar aqui com a apresentação para falar um pouco mais desse processo, né? O trabalho então desenvolvido dentro dos vários GTs do projeto, o projeto então conta com diversos GTs, e a partir de 2020 teve uma certa redução em função da não possibilidade de participação online de alguns desses grupos. E aí nós ficamos em 2020 trabalhando com o grupo com síndrome de Down, online, fazendo uma oficina de fotografia digital com celular. Em 2021, nós tivemos a grata surpresa e convite de um grupo de pessoas idosas, de mulheres idosas, ligadas ao UNIETS, que é um grupo de extensão e pesquisa sobre a terceira idade da UFPB. Nós fizemos então uma oficina de fotografia digital com esse grupo de pessoas idosas e ampliamos o projeto para acolher também um grupo de crianças com superdotação ligadas à FUNAD, a Fundação do Governo do Estado da Paraíba, de apoio à pessoa com deficiência. Então, esses três grupos trabalharam com perspectivas próximas, né? Embora o grupo com altas habilidades investir muito mais no processo de criação com materiais mais convencionais para crianças muito, muito pequenas, né? E trabalharam então muito mais com tintas, com materiais e tal, enquanto o grupo Fundal e o grupo Idosos trabalharam maravilhosamente com fotografia digital com celular, com todos os percalços que isso implica, né? Entendendo que a maioria das pessoas teve que se reinventar durante a pandemia para aprender a fazer, aprender a usar o próprio suporte digital, aprender a usar a própria máquina do celular, porque a maioria não sabia o mínimo, né? E tudo isso foi incorporado para virar um processo expressivo muito interessante, que pode ser visto no nosso Instagram, o Instagram das exposições do projeto, né? Nós temos um Instagram do projeto em si, nós temos um Instagram das exposições. As duas últimas exposições foram de fotografias com o celular que está aqui. Nesse aspecto que a gente percebe é que há uma mudança considerável, uma mudança comportamental considerável entre esses participantes, principalmente aqueles de longa duração, né? E ao chegar no projeto tinham autonomia mínima em relação a tudo que você imaginar ao processo, né? Alguns não tinham sequer oralidade nenhuma, passaram a ter ao longo do tempo. Alguns não conseguiam, ou esperavam, pelo menos, que tudo fosse entregue a eles de mão beijada, mão dada, né? E sequer levantavam para lavar um pincel, para trocar a água do pote, para rever, para até virar o lado da tela, do papel, né? E com o tempo, um processo árduo e difícil, mas muito dedicado, meu e de todos os voluntários e bolsistas do projeto, nós conseguimos perceber uma diferença considerável nesses grupos, né? E alguns deles, inclusive, que tinham um comportamento extremamente agressivo e difícil com os próprios colegas, com o tempo, saindo da sua mesa, por exemplo, para auxiliar o colega que não estava conseguindo virar o plano da tela ou trabalhar em determinada posição. Então, enquanto no início, né, o comportamento era exatamente o oposto. Então, esses processos mudaram a relação dessas pessoas entre si, né, e mudaram a relação das pessoas com os seus parentes e com seus cuidadores e cuidadoras, e mudaram a relação conosco. Então, eu acho que o que fica
dessa experiência toda, que é permanente, ela continua, né, em 2022, né, nós continuamos com o projeto, e ele não deve terminar enquanto eu acho que estiver aqui atuando na universidade. Espero que ele não termine nem tão cedo, né. Nós também mudamos com esse contato, profundamente. Nós aprendemos muito com essas pessoas, a rever nossas próprias limitações, e que muitas vezes dentro do processo eu percebo que a deficiência é nossa, porque nós olhamos de forma preconceituosa muitas vezes, nós olhamos de forma a minimizar as potencialidades dos sujeitos ali presentes. Então, eu sempre procuro pensar que, né, não existe impossibilidades. O que existe, na verdade, é falta de tentativa e de acreditar no potencial dos outros sujeitos. Então, nós temos aqui que acreditar, temos aqui que usar o recurso da arte de forma coerente e apropriada, e temos que fazer com que isso reverbere no campo acadêmico, né, inclusive para mudar essa perspectiva, né, aquilo que a Carmen estava falando. Né, por que não temos graduação aqui na UFPB em musicoterapia? Por que não temos graduação no Brasil em arteterapia? Né? Por que não? O que falta ainda para que a área, de fato, seja reconhecida academicamente e possa dar um salto qualitativo do processo de formação do país? Bom, são muitas coisas. Eu acho que convido a vocês a visitarem lá o nosso Instagram, né, com as exposições, vejam os trabalhos do grupo, do projeto, curtam, compartilhem, vejam as nossas ações, e fica aberto para questões e perguntas, para pensar um pouco esse universo. É isso. Obrigada, Robson. Sua fala, aliás, até acabou iluminando algumas reflexões minhas quando, da minha breve experiência no Museu de Imagens do Inconsciente, que eu e o Lula às vezes nos encontrávamos no trem, breve, mas devo dizer que eu trabalhava como antropóloga, né, no Museu do Índio. Foi exatamente a partir de um curso sobre o trabalho da Nícia da Silveira que me fez mudar o meu rumo profissional total e definitivamente, com várias consequências, inclusive a nível pessoal, assim, porque, como você disse, eu encontrei o meu caminho, né? E depois você encontra o seu caminho, várias outras coisas deixam de ser importantes, enfim, você passa por uma modificação de valores e no seu cotidiano muito grande. Então, acaba que o Museu de Imagens do Inconsciente, ele me acompanha, né, até os dias de hoje, ficou, né? E aí o Lula Vanderlei, que faz parte dessa equipe, é o nosso convidado de agora, né? Vai falar um pouco sobre o trabalho dele. Depois que eu o convidei, eu falei, meu Deus, ainda tem a Ligem, tá lá o começo de tudo, né? O Lula é artista contemporâneo. Desde os anos 70, ele colabora com jornais e revistas como artista gráfico, além de participar, não sei se Maia está aqui me escutando, de movimentos de poesia visual. O Lula estudou medicina na Universidade Federal de Pernambuco e, em 1977, Lula, que é de Recife ou de Olinda? Depois você me diz, tá? Lula, que é de Recife ou de Olinda, migra para o Rio de Janeiro, onde ele reside. No Rio, ele trabalhou com a Nícia da Silveira e o Mário Pedrosa no Museu de Imagens do Inconsciente, onde, né, na verdade, é o mesmo espaço geográfico, ele atua no espaço aberto ao tempo, nesse mesmo hospital psiquiátrico, o ex-Pedro II, hoje municipalizado. Lula colaborou com Lígia Clark em suas pesquisas sobre arte, corpo e psiquismo.
atualmente seu interesse tem se voltado para o cinema e a poesia em vídeo, estando com uma exposição em cartaz agora no Centro Cultural da Justiça Federal. Então, Lula, eu queria que você falasse um pouco sobre a arte-terapia, sobre o espaço aberto ao tempo, mas você pode arrumar exatamente da maneira como você quiser. Lígia, assunto não falta. Olha, vou tentar conversar com vocês. Eu escrevia muito mal e falava bem. Agora eu escrevo bem e falo mal. Inverteu essas coisas. Então a gente tem paciência da minha expressão. Mas veja, quando o Carmen me chamou para falar com vocês, eu pensei assim, eu tinha recebido um convite da Bienal de São Paulo para participar do livro 70 anos da Bienal. E o tema que escolheram para eu escrever era esse fio que liga a arte à cura, ao tratamento, ao cuidado, ao sofrimento, né? E eu fiz uma reflexão assim, extensa sobre isso, histórica e tal, e escrevi o texto. E eu disse assim, eu vou falar isso para eles, né? Porque está na minha cabeça, eu não vou ter que preparar nada. Mas quando eu cheguei aqui, eu encontrei com Mariane, eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que eu vou abandonar isso aqui. Quem quiser ter interesse nesse texto, eu posso mandar ele. O livro já foi lançado pela Bienal, quem quiser ler, ter esse interesse. E vou tentar falar um pouco, contar a história da minha ligação com a música, né? Com os musicoterapeutas, com a música em si, né? Que é muito grata em toda a minha vida, a ligação com a música. Então, eu vou contar uma história para vocês, uma história, né? Do lugarzinho, a facção uma história, que a gente conta uma vertente dessa de ligação com a música. Eu criei uma instituição chamada Espaço Aberto ao Tempo. Uma coisa muito complicada para falar aqui, né? E nessa Espaço Aberto ao Tempo, eu fiz diversas experiências com arte, né? Somente com a arte de Lígia Clark. Né? Eu estava um dia no Espaço Aberto ao Tempo, andando, e eu encontrei com um cliente nosso chamado Roberto, assim, muito pelas tabelas, muito arriado na parede, né? Eu disse, o Roberto deve estar em crise, ele não está vivendo um sofrimento mais agudo. Eu aproximei do Roberto. Como é que você se aproxima de uma pessoa em sofrimento intenso? Eu imagino que eu tenho que me desvincular ou de qualquer teoria, ou de qualquer suporte, ou de qualquer ancorador, entendeu? Para estar diante dele, com minha sensibilidade, identificar-me com o sofrimento dele, desidentificar nesse jogo de empatia, tentar criar alguma coisa para ele, do que ele manda para mim. É assim que eu me aproximei de Roberto. E ele me contou o seguinte, Lula, eu tenho estado muito angustiado porque me apareceram umas vozes, eu escuto, me mandando me matar. Eu disse, de que maneira, Roberto? Eu moro no 8º andar de um prédio, e quando eu chego no meu quarto, que é a janela, eu escuto aquelas vozes mandando eu pular na janela. O que fatalmente é a morte, né? E eu fiquei muito preocupado. Eles, como você se defende disso, o que é que você faz para defender disso? Eles não me preparam antes de entrar em casa. Eu sinto o legal da escada. Ele vai pela escada para dar um tempo maior, 8 andares, fica sentado no legal da escada, se preparando psicologicamente para entrar e enfrentar aquelas vozes que aconteciam muito próximo dele no dia. Normalmente você, na psiquiatria, na saúde mental, tudo, são casos drásticos, muito próximo da morte, você interna o sujeito para proteger. Eu não gosto de fazer isso, né? Eu gosto de me aproximar da pessoa
e ver qual o limite dele. Se o limite for muito próximo, tem que agir mais drasticamente, mas sem uma tutela maior da internação, para ver de que forma ele lida criativamente com esse momento tão agudo. Eu disse a ele, tá bom, você fica ali se prepara, tudo. E de uma maneira geral assim da vida, o que é que você tem feito contra isso? Ele disse assim, eu tenho feito um exercício quando eu estou com essa angústia muito forte, escuto essas vozes. Eu disse, qual é o exercício, Roberto? Eu faço uma espiral de memória. O que danado é esse de espiral de memória? Espiral de memória é o seguinte, ele deitar-se, tocar no corpo dele e fazer a memória vir em grande velocidade para um ponto do passado. Como isso se faz, eu confesso que eu não tenho a menor noção de como é feito. É preciso estar em vivências particulares como a dele para fazer uma espiral de memória. Né? Mas, com certeza, ele está recordando-se na memória dele de um trabalho que eu fiz há 2 anos atrás e toquei com ele com os objetos sensoriais de Lígia num momento de angústia dessa. Quando ele toca a mão no corpo, ele está recordando-se desses objetos. Né? Eu tocava, ele agora incorporando na mão dele, né? E tentando reviver o que fiz. Quando eu fiz esse trabalho com ele, eu toquei, a Lígia inventou uns objetos, assim, que eu vou falar para vocês também um dia inteiro, né? São objetos, assim, talvez um dos pontos mais lindos da arte contemporânea brasileira ou mundial, né? São objetos fluidos, são objetos intrínsecos, que nunca se definem, que se definem no espaço imaginário interior do corpo da pessoa, né? Que vai tocar a experiência que vai desde a extra e a linguística, fora da linguagem, aquela identidade simbólica. Né? Então, eles são capazes de ser capturados por uma teoria. Consequentemente, ele retomou o mistério da arte, né? Que a gente estava esquecendo. Eu tinha tocado o corpo do Roberto para ver se ele dava significação a esses objetos do seu corpo. Assim, ele recompõe o seu corpo, recompõe um pouco uma saída daquele quadro psicótico. Há 2 anos atrás, quando eu senti que ele não teve grande. Não foi intenso para ele, foi uma coisa passageira, muito solícita para ele. Mas agora, no momento de crise, ele recordava isso, incorporando algum nas mãos dele. Ele mesmo queria fazer o foco e fazer essa espiral de memória. Eu perguntei aonde chegou com essa espiral de memória. Ele disse que foi horrível, porque foi uma experiência que ele um dia fazendo, ele teve uma alucinação de um macaco desdentado com a boca sanguinolenta, que foi uma imagem tão forte, né? Ele fez mal, fez ele abandonar aquele espiral de memória. E isso eu já estou assim próximo dele, né? Já estou assim, muito próximo dele, vindo dele, já temos uma ligação que possivelmente há muitas nuances que a gente não conhece, né? Há muitas facetas que a gente não traz à tona assim, com facilidade. Ele me disse assim, Lula, eu agora passei a estudar matemática. Eu disse, que está estudando matemática? Ele disse, eu passei a estudar a dízima periódica. E como é que se estuda a dízima periódica? Ele fez diversos exemplos de dízima periódica. E é muito mais complexo do que aquela dízima que a gente fazia no colégio, que deixava conta, porque tem dízima que o número é muito grande, se repete muito grande, tem períodos caóticos, tem toda uma matemática da dízima periódica que ele resolveu estudar a dízima periódica. Eu pensei assim, Roberto está no tema da espiral. Né? Porque a dízima periódica é uma espiral ao infinito, porque ela vai em busca do zero que nunca chega, o zero que nunca chega, repetindo uma divisão infinitamente. Se ele está na espiral, ele está
entrando naquela coisa da memória novamente, da final de memória por uma outra expressão. Né? E aí eu comecei a estudar Lisma com ele, eu queria saber o que era Lisma Cariota, comecei a estudar Lisma Cariota e tal, juntos. E ele me disse, uma daquelas Lismas, ele disse, se eu pegar o resultado de uma, através de análise combinatória com o resultado de outra, fazer um gráfico, eu vou fazer um gráfico modular, porque a Lisma se repete, a imagem que eu vou obter se repete. Fica uma arte adolejar, bonita. Né? Eu disse, pinta um quadro nisso, ele começou a fazer aqueles módulos, adolejar, né? Assim que se ele juntasse com outro quadro, isso não era infinito, seria um azulejo, né? Porque aqueles são módulos que com esse pequeno se encaixa perfeitamente com o outro, porque a Lisma vai ser repetindo, repetindo. Ele fez uma produção de quadros dele, guardei lá no Museu do Marinho, assim, uma produção desses quadros, qual ele coloria aqueles gráficos e fazia aquela arte. Daí ele veio com uma ideia mais maluca, talvez os números aspiralados, assim como eles chamam, seja a origem da vida. Ele, como assim? A maneira que a célula máter se desdobra, criando os órgãos do corpo humano, possivelmente obedece à lei dos números aspiralados. É uma dízima periódica. Eu achei isso fantástico, né? Essa ideia. Eu não sei se eu posso reduzir isso a alguma coisa matemática, prova, mas a ideia dele é fantástica, né? De retomar isso. E aí ele começou a achar que havia a dízima do fígado, do intestino, do pulmão, do cérebro e tal. Mas assim, como descobrir qual é a dízima do fígado, do pulmão? Varia de uma pessoa para outra, eu sempre gastava aí para dizer, mas ele achou um método de ter acesso, não a dízima, mas ter acesso a esse processo, simbolicamente da multiplicação dos órgãos do corpo. Era o seguinte, se ele colocasse aquela nota que os afinadores usam lá, que é um número, né, naquela coisa, daquelas suas parabólicas, tábuas, né, da afinação do músico, ele poderia transformar uma dízima periódica em música. Ele vai ele vai substituindo aquelas arranjos numéricos que se repetem com a música modal. Né? E essa era a ideia dele. Né? Assim como na pintura, ele podia substituir por notas musicais a partir de um número ao lado, da listinha, ele colocaria aquilo ali e ele não era incapaz de fazer isso. Eu liguei a um músico, o Luiz Mariano conhece, o Leandro Freixo, liguei ao Leandro Freixo, e o Leandro disse, não, eu tenho um professor que lida com o negócio de computação e a gente pode, através do computador, chegar a um método de transformar dízima periódica em música. E ele fez uma sequência disso. E sinfonias com aquela dízima periódica que vai se repetindo. Né? Veja bem, quando ele senta na escada para não querer se matar, ele está no degrau. O solo do degrau não diz em que direção a pessoa está. Se a pessoa vai subir ou vai descer. Era neutro. Cada degrau é neutro. Ele fez uma inversão da direção da morte, do absoluto como morte, à vida, através das suas pesquisas. E a música foi a interligação entre a memória, né, e aquilo. E eu pensei, então, que ela pudesse ser a ligação com
como presente e criei uma performance para ele. E a gente apresentou a música dele completamente no Teatro do Rio de Janeiro, Teatro da UERJ. Né? Com músicos profissionais, a gente apresentou essa performance. É aquela música. Agora a música ficaria com uma interligação entre ele e o outro. Né? Jamais entre ele e a memória. Ela segue esse percurso caminho. Né? A memória. E a gente apresentou o que aconteceu com o trabalho. Ele ressignificou um corpo vazio do trabalho. Ao ele tentar retornar essa música dos órgãos, ele ressignifica um corpo vazio. Ele tentou, ou que ele tem a memória de ter feito na época que eu toquei o corpo dele com o objeto político. Ele repetiu aquela experiência, mas ele incorporando agora a experiência como sua e retoma. Isso, consequentemente, eu não estou no campo de dizer assim, isso é como uma medicação, ajudou ele a sair disso. Não. Isso é uma construção que é uma construção de si. Eu dei a ele, antigamente, um objeto não construído que ele construiu, e agora ele termina construindo. E esse objeto faz, em forma de música, faz a ligação com o mundo. Né? Essa é uma das histórias do livro que eu estou tentando escrever, minha ligação com a música. Diversas histórias em que houve essa ligação com a música. Né? Tem pelo menos mais duas histórias bem bonitas com isso. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Eu acho ela muito bonita, né? Muito emocionante de ser vivida quando eu vivi isso. Extremamente forte, emocionante. A gente, quando conta, com uma romantizada, mas naquela época eu estava com o maior medo que ele se matasse, eu vivesse uma culpa enorme. Mas entrei nessa aventura com ele e a gente saiu bem. E ele saiu com uma experiência de reconstrução que possivelmente vai utilizá-la em outras crises, em outros momentos assim, fortes na vida. Às vezes eu entrei nesse campo da saúde mental por acaso, um convite comigo, assim, por acaso. E sempre é um mistério por que não consigo sair. Né? E são tão poéticos, né? Os encontros com as pessoas que se reconstroem, são tão poéticos, são bonitos. E eu acho que eu não saí do campo da arte. Eu continuo no campo da arte.